preencher. Enfim. Bom, continuando, né? Então, o primeiro problema é esse. Será que a tua hipótese morfológica é, né, uma hipótese assim, nossa, que incrível, que hipótese maravilhosa, como é que vocês podem contra essa hipótese? Tem até tem duas palestras no YouTube, se alguém quiser ver, de um cara chamado Brochura, ele trabalha com crocodilo, né? Em grande parte com fósseis de crocodilo, e ele comenta. A parte mais do meio das palestras dele é só se vocês realmente tiverem interesse pelo grupo, né? Mas assim, ele fala coisas muito gerais, que valem para algumas coisas para ciência, de modo geral, sempre nos começos e nos finais dessas palestras. E ele fala dessa coisa da conflito ou possível conflito, né, entre dados morfológicos e moleculares. E aí uma coisa que ele deixa claro é que assim, a maior parte desses conflitos era uma ilusão. Porque fala, o dado molecular vai contra essa hipótese morfológica, mas quando você vai olhar tal hipótese morfológica era alguma coisa que alguém leu num guia muito antigo, que não tinha realmente uma base da morfologia. Às vezes o problema era o uso do nome, como o grupo estava sendo definido, como o nome estava sendo usado, o que estariam chamando de aligatoride, enfim. Então, tem vários desses tais conflitos que precisariam ser reavaliados, se realmente existe um conflito ali. Ou se a gente pode dizer que existe uma hipótese morfológica que mereça esse título, né, de hipótese morfológica. Porque realmente, em muitos casos, você não tem. Por exemplo, com Condrictus eu posso falar isso bem, né? Porque eu, na verdade, tenho as minhas ideias sobre evolução. Eu praticamente tenho trabalho na gaveta, que provavelmente não vou publicar, mas não feita na gaveta, eu quero dizer, eu tenho a minha ideia própria do que aconteceu, mas eu não virei ictiólogo. Inclusive, um dos motivos de eu ter desistido de ictiologia foi o trabalho de Shirai, porque eu não conseguia comprar aquilo. Isso daqui não compro desse cara, não tem condição. E é o seguinte, até onde vai o meu conhecimento, que não é tão pequeno assim com relação à sistemática de Condrictus, não é o que precisaria para um ictiólogo, mas ele não é desprezível, o que eu quero dizer. Não tem, não existe análise filogenética, só foi publicada bem mais recentemente, que de fato testa apropriadamente posição de raia ou a sistemática dos Condrictus viventes ou mesmo no contexto dos fósseis. Porque você precisaria incluir mais os fósseis também. E na verdade precisaria primeiro estudar melhor esses fósseis, porque muitos artigos de paleontologia são muito ruins. Muitos paleoictiólogos não são ictiólogos, então se você vai ler o trabalho, você sabe que aquilo não dá para usar, aquilo basicamente é inútil. Que é um dos problemas mais básicos. A gente não tem descrições boas em muitos casos. Então o que acontece? O trabalho de Shirai é grande, tem uns 200 caracteres ali no doutorado dele. No artigo dele tem menos, ele deu uma triada. Mas o que acontece? Ah, ele meio que admitiu a priori que as raias estariam no lugar, sabe? A escolha de alguns caracteres foi um pouco. Não quero falar temperada, mas assim, algumas codificações, né? Alguns dos alunos do Marcelo, até quando viajaram para ver o material, voltaram dizendo que ele tinha codificado coisa errada, que tinha codificação que era absurda. Eu já tinha um pouco dessa visão na cabeça, mas eu tinha que ficar calado, que não podia contrariar o Shirai, porque era o evangelho ali, né, do lado. Mas o que acontece? Bom, talvez alguém que vai assistir isso aqui, se alguém assistir, não conhece bem esse problema, né? Mas é o seguinte, a gente tem o grupo das raias, que é Batória, que ninguém duvida que é monofilético. É muito claro assim, né? O problema é posicionar isso e falar onde que o grupo começa, né? E aí entre os tubarões tem dois grandes grupos. Podem ser ou não clados, mas pelo menos são grupos mais delimitáveis, né? Um é galha, o outro é esqualha. Ou galeomorfa, esqualomorfa, dependendo da nomenclatura que vocês quiserem adotar, o problema aí é de vocês. Ah, na verdade, em ambos os grupos tem bichos com algumas coisas que parecem raia.
Mas o que acontece? O Shirai essencialmente mostrou bem só um dos grupos. Ele mostrou melhor os escolomorfos. Os galeomorfos no trabalho do Shirai estão meio que tão ali, né? Tem pouca caractere, enfim. Então, e tem entre esses escolomorfos alguns bichos que são muito parecidos com Raya. Alguns caracteres contrariam uma relação próxima com Raya. Quando eu falo alguns caracteres, é morfologia mesmo. Então, é uma coisa muito mais complicada do que parece. Mas se a gente fizer um pouco de vista grossa, pegar aquele conjunto de caracteres, né, mais compatíveis e já mostrar os terminais que você acha que estão perto de raias, jogar numa análise, provavelmente vai jogar as raias não só para dentro desses escolomorfos, como vai jogar elas lá para cima. Tudo uma sucessão de os galeomorfos aqui na base, aí os escolomorfos com um grande grupo parafilético e as raias na ponta. Só que isso é muito influenciado, de novo, por essa escolha de terminais de caracteres. Para realmente fazer um teste de hipótese, como teste de hipótese, o trabalho de Shirai é muito fraco, apesar de ser um trabalho grande. Você precisaria mostrar muito bem os Gallia, que inclusive você teria que admitir a possibilidade de Raya estar dentro de Gallia, ou estar fora. Então você precisaria de uma amostra de terminais mais ampla, mais completa. Por consequência disso, você precisaria de mais caracteres, possivelmente um único trabalho no doutorado não ia dar conta. Mas é aquela questão, o trabalho do Shirai por si, eu acho que está até ok. Realmente, eu acho ele tendencioso, mas estaria ok. O problema ali é que não houveram outros trabalhos, não teve essa sucessão de outros trabalhos, aumentando a amostragem, colocando mais terminal, colocando mais caracteres. Se tivesse acontecido, talvez só com morfologia a Raya tivesse pulado desse lugar que ele encontrou e caído em outra parte da árvore. Isso poderia ter acontecido perfeitamente. Tanto que, talvez eu acabe falando disso, tem alguns casos com morfologia que aconteceram coisas desse tipo. Pelo menos com paleontologia, que não tem dado molecular, né, que é só esqueleto. Já chegou a acontecer isso, de o grupo mudar muito de lugar, até recentemente. Mas o problema é que meio que parou ali, né? Teve essa proposta, então, deve estar certo, ninguém mexe. Que a gente tem esse problema cultural com a sistemática mais tradicional, né? Mais morfológica. Saiu um trabalho, então resolveu o grupo. Não resolveu nada, é só um trabalho. Não, resolveu o grupo, então ninguém mais coloca a mão. E não adianta você só ter uma árvore dicotomizada. Aquela árvore pode estar fora da realidade. Você precisa de algumas seguranças, tem que ter um suporte melhor, sabe? E é uma grande vantagem que a molecular tem na cultura, né, dos molecularistas que falta na morfologia. As pessoas fazem, refazem análises à exaustão. E em ciência é o que tem que ser feito, porque em ciência você não pode apresentar um argumento. Eu quero mostrar que raio é um tubarão modificado, particularmente um esqualho. Ciência de verdade é baseada em teste de hipótese. Então você tem que desenhar um tipo de experimento, alguma coisa no qual a hipótese pode ser recuperada errada ou pode ser recuperada correta. E aí você aplica esse teste. Quanto mais você aplica o teste, mais a hipótese sobrevive, mais robusta ela fica. Então, para a sistemática funcionar como ciência, tem que se fazer do jeito que os molecularistas fazem. Ficar testando e retestando mais genes. E sempre ter um desenho da análise que permita a hipótese ser falseada. Porque muitas análises morfológicas que eu vejo são tão restritas que a falsibilidade não é possível. E às vezes alguém faz uma e acabou. Então a gente tem um problema aí que não é com os dados morfológicos, é a cultura da área. A cultura da área não é muito adequada para a ciência.